Olá, tudo bem? Deus abençoe a sua vida. Aqui é o pastor Chicão para compartilharmos um pouco mais da palavra de Deus, crendo sempre que o Espírito Santo de Deus é quem estará ministrando, como já ministrou o meu coração, estará ministrando também ao seu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus. Hoje eu gostaria de pensar com vocês sobre a questão igreja. Algo muito específico em relação à igreja. Como nós bem sabemos, a igreja ela é formada de seres humanos, não é? Jesus veio, morreu na cruz para salvar os seres humanos. E enquanto seres humanos, nós nascemos em lares diferentes, temos educação diferente, e quando somos alcançados pela graça de Deus, nós precisamos então viver em comunidade com todas as diferenças que nós temos. Diferença de pensamento, diferença de comportamento, enfim. A grande pergunta é, como é que nós, com todas as diferenças que temos, vamos conseguir preservar a unidade e a paz na Igreja de Cristo? Como é que nós conseguiremos preservar a unidade e a paz na Igreja de Cristo, uma vez que somos tão diferentes uns dos outros? E o texto que eu gostaria de ler, de compartilhar com vocês, é Efésios capítulo 4, versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Palavras do apóstolo Paulo aos crentes que estavam na igreja na cidade de Éfeso. Quando nós olhamos para os escritos de Paulo, à igreja de Éfeso, nós percebemos que nos 3 primeiros capítulos, Paulo ele desenvolveu para os seus leitores, ele mostra o desenrolar do propósito eterno de Deus na história. Através de Jesus Cristo, que fez o quê? Jesus morreu pelos pecadores, foi ressuscitado dentre os mortos, e Deus então está criando alguma coisa inteiramente nova. Não é apenas uma vida nova para os indivíduos, mas sim uma nova sociedade. É isso que Deus está fazendo em Cristo Jesus. Paulo vê uma humanidade totalmente fragmentada, totalmente desunida, totalmente separada, sendo unida. Até mesmo uma nova humanidade sendo criada. E se nós pararmos para pensar, esta é uma visão magnífica. O mundo estava em pedaços, as pessoas estavam totalmente desconectadas e agora, em Cristo Jesus, as pessoas têm então a oportunidade de se reconectar umas às outras. E agora, a partir do texto que nós lemos, o apóstolo ele avança da nova sociedade para os novos padrões nos quais esta nova sociedade precisa andar. Padrões esses estabelecidos pelo próprio Deus. Paulo ele volta da exposição dos fatos da história para a exortação daquilo que Deus tem feito para aquilo que nós, enquanto membros da comunidade, enquanto membros do corpo, devemos fazer. Paulo ele sai do ensinamento da doutrina para a orientação quanto ao dever. Paulo ele sai da teologia intelectualizada, né, para as práticas no viver de todos os dias. Essa mudança, ele vira a chave. Né? Nos primeiros 3 capítulos ele caminha numa direção, agora a partir do capítulo 4 ele caminha numa outra direção. A doutrina, a vida, não é? Ela é consequência da doutrina que nós seguimos.
Nós precisamos compreender que a doutrina bíblica, ela é a base da nossa vida. Aquilo que nós cremos vai determinar a forma com que nós devemos viver. Aquilo que nós cremos determina o que vivemos. Paulo nos ensina, né? Paulo ensina que no nosso andar, o nosso andar ele precisa refletir a vida de Deus. O nosso andar precisa refletir a vida de Deus. Andar de modo digno, andar de modo digno de Deus representa viver do mesmo jeito que Deus vive. Deus é santo, Deus é amor, Deus é paz, e nós devemos andar e viver da mesma forma. A palavra digno no texto que nós lemos traz a ideia de uma balança, em que há um equilíbrio entre a vida de Deus e a nossa vida. Então preste atenção. A ideia básica desse texto que nós lemos, os 3 primeiros versículos do capítulo 4 de Efésios, a ideia básica desse texto é a unidade dos crentes em Cristo Jesus. É uma aplicação prática da doutrina, é uma aplicação prática daquilo que nós aprendemos acerca de Jesus, acerca de igreja, acerca de ser humano. E observe bem, nós precisamos aqui diferenciar unidade de união. Você ter união é você ser uma laranja dentro de um saco de laranjas. Mas quando esse saco é cortado, quando existe um problema, as laranjas caem e cada um vai numa direção. Isto é união. Nós estamos juntos até o problema aparecer e cada um ir cuidar da sua própria vida. Unidade é diferente. Unidade é você ser uma laranja espremida dentro de um mesmo copo com as demais laranjas. Não tem mais como separar. Isso é unidade, é estar junto em qualquer situação. Nos 3 primeiros capítulos, Paulo fala da necessidade, né? Eu vou usar 2 palavras que pode soar estranho para vocês, mas eu vou explicar. Nos 3 primeiros capítulos, Paulo fala da necessidade da ortodoxia. O que é isso? É uma fé correta, é ter uma fé correta, não é? E agora então ele passa também a mostrar a necessidade da ortopraxia. O que é ortopraxia? Além de ter uma fé correta, que é a ortodoxia, nós precisamos ter ortopraxia, que é uma vida correta, uma vida de acordo com aquilo que nós aprendemos, uma vida padronizada na vida de Deus, nos ensinamentos que o Senhor nos dá. Quando uma pessoa ela se ingressa em uma sociedade ou em uma fraternidade, essa pessoa obrigatoriamente assume, não é? Ela assume viver um certo tipo de vida. Ela se obriga a viver um certo tipo de vida. E se ela não faz isso, o que acontece? Ela acaba criando obstáculos para os fins da sociedade e ela acaba trazendo descrédito ao nome dessa mesma sociedade. E nós estamos falando aqui de uma sociedade instituída por Deus chamada igreja. Paulo então pinta, né, o quadro da vida que deve viver o membro da igreja cristã. Paulo ele pinta um quadro do tipo de vida que eu e você precisamos viver, uma vez que nós somos membros da igreja, que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Paulo gostava muito de usar figuras, né? E aqui ele usa mais uma vez a figura do corpo para descrever a unidade. E Paulo enumera algumas virtudes que caracterizam o andar digno de um cristão, o andar digno de um discípulo de Jesus. A unidade, observe bem, a unidade, ela não é criada, mas ela deve ser preservada. Por quê? Porque ela já existe por obra de Deus e não por obra do homem. A unidade existe por obra de Deus. Quando fomos alcançados pela graça de Deus, obra do Senhor na nossa vida,
ele nos uniu aos demais também que foram alcançados pela graça de Deus. Então não é obra minha, não é obra de ninguém, é obra de Deus. Então a unidade ela já existe por obra do Senhor. O que nós precisamos fazer é preservar essa unidade. E quando nós falamos de exortação, a exortação no sentido do conceito bíblico não acontece de forma nenhuma com base em autoridade humana. Mas a exortação ela sempre é no Senhor, visto que esse Senhor chamou o apóstolo Paulo e os outros apóstolos a seu serviço. O exortar deles não significa dar um conselho. Paulo não está dando um conselho à igreja de Éfeso, mas ele está tornando audível para aquela igreja a vontade de Deus na autoridade do Senhor. E esse texto chegou até nós. Eu posso afirmar que o mesmo desejo que Deus tinha que a igreja de Éfeso mantesse a unidade, Deus deseja que nós, membros da igreja dele, mantenhamos esta mesma unidade nos dias de hoje. A exortação valeu para aquela igreja e vale para a igreja de Jesus ao longo dos séculos. Paulo fala da necessidade de se preservar esta unidade, a unidade no espírito, do espírito no vínculo da paz. E o que nós vamos responder é o seguinte: como é que nós podemos preservar essa unidade? Nós só teremos unidade se nós agirmos de forma correta. Vamos falar a verdade. Tem um monte de gente, e eu me incluo nesse monte de gente porque o meu comportamento era exatamente assim, que são difíceis demais de lidar. Tem muita gente que se acha dona da igreja, que se comporta como dono de igreja. E deixa eu falar um negócio para você, meu irmão. Se você carrega em você um sentimento de dono de igreja, porque a minha família é membro fundadora da igreja, porque eu sou membro fundador da igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Você não é dono de igreja, cara. Você vai morrer. A igreja vai ficar. Porque o dono da igreja é Jesus Cristo. A igreja não tem que andar de acordo com o que você quer, com o que você pensa. O padrão estabelecido para a igreja foi estabelecido por Deus. Você, pastor, que me ouve, guarda essa palavra no seu coração. Não se renda à vontade do homem. Pastor, tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo na igreja, a igreja tem que agir dessa forma, o culto tem... Não, meu irmão, existe um padrão. E o padrão é bíblico. Siga o padrão bíblico. Não se renda a esse tipo de comportamento. Nós precisamos agir com humildade, porque se nós não agirmos com humildade, nós não vamos conseguir manter a unidade, preservar essa unidade estabelecida pela morte de Jesus Cristo na cruz, pela ressurreição no terceiro dia e pelo alcance da graça de Deus na nossa vida. Porque se não fosse a graça de Deus, nós estávamos todos perdidos. Efésios capítulo 2, mortos em nossos delitos e pecados. Só estamos aqui hoje falando do Evangelho, vivendo em comunidade de fé, em unidade quanto igreja por causa da graça de Deus. Então precisamos agir com humildade, porque o texto diz com toda humildade. Eberhard Hahn, ele define humildade como a renúncia de interesses pessoais. Dentro da comunidade, dentro do corpo, nós não podemos e não devemos ter interesses pessoais. Nos dias anteriores a Jesus Cristo, a humildade foi considerada sempre como algo baixo, como algo rasteiro, servil, algo que não tinha nenhum valor. E no entanto, entretanto, o cristianismo a colocou justamente em primeiro plano observe bem, entre todas as virtudes cristãs. E de fato, é a virtude da qual dependem e provém todas as demais virtudes. Mateus capítulo 5, versículo 3.
Bem-aventurados quem? Os humildes de espírito, aqueles que não consideram ter nada de bom que possam oferecer a Deus em troca da sua graça e da sua misericórdia. A palavra que Paulo usa nesse texto, traduzida para o português, significa humildade de mente. O que é isso? É o reconhecimento da dignidade e do valor não seu, mas das outras pessoas. Exatamente isso. Paulo está dizendo que humildade de mente é o reconhecimento da dignidade e do valor de outras pessoas, das outras pessoas. A mentalidade humilde que havia em Jesus Cristo, que o levou a esvaziar-se a si mesmo e tornar-se um servo. É essa mentalidade que nós devemos ter, é essa humildade de mente que nós devemos ter. Humildade, ela é essencial à unidade. O orgulho, não é? Orgulho é o autoapreço ou o autoconceito que a pessoa tem de si mesma. É aquela história, eu sou muito bom, eu sou muito bom, né? Fica escondido por trás de toda discórdia. Pode ter certeza que por detrás de toda discórdia, de todo problema que surge dentro da igreja, está a desgraça do orgulho. Ao passo, meus queridos, que o maior segredo individual da concórdia, do estar de acordo, é humildade. Por isso Paulo está dizendo que nós precisamos ter humildade de mente, nós precisamos reconhecer a dignidade e o valor das pessoas. Humildade representa colocar Cristo em primeiro lugar, observe isso, colocar Cristo em primeiro lugar, as outras pessoas em segundo lugar e o eu em último lugar. William Barclay, um comentarista bíblico, ele diz que humildade provém, primeiro, do conhecimento que nós temos de nós mesmos. Quem sabe que veio do pó, é pó e voltará ao pó, meu querido, não pode de forma nenhuma ser orgulhoso. Segundo, do confronto da nossa própria vida com a vida de Cristo à luz das exigências de Deus. Quando nós reconhecemos que Cristo é santo, é puro, e somos desafiados então a imitar a Cristo, então nós precisamos ser humildes, né? Mas nós precisamos ter o senso profundo do quão insignificante nós somos. Não temos nenhum valor moral. Quando nos comparamos com a perfeição, que é Cristo, é quando comprovamos então o nosso fracasso. E 3, da consciência de que somos criaturas totalmente dependentes de Deus. Nós precisamos estar conscientes de que somos criaturas totalmente dependentes de Deus. Nós não podemos pensar a respeito de nós mesmos além do que convém e nem a quem. Nós não temos que nos vangloriar e nem que nos diminuirmos. Romanos 12:3. Mas precisamos agir com mansidão. Humildade de mente e mansidão. A palavra grega prautes, mansidão, não é sinônimo de fraqueza. Ao contrário, mansidão é a suavidade dos fortes, que tem a sua força, mas a tem sob controle. É a qualidade de uma personalidade forte que, mesmo assim, é senhora de si mesma e serva das outras pessoas. Uma pessoa mansa é aquela que não insiste em seus direitos nem reivindica sua própria importância. Vou repetir, uma pessoa mansa é aquela que não insiste em seus direitos e nem reivindica sua própria importância. Na verdade, uma pessoa mansa, ela abre mão dos seus direitos. Uma pessoa mansa prefere antes sofrer o dano do que infligir o dano ao outro. A Bíblia diz o seguinte, em 1 Coríntios 6:7, a parte B do versículo: por que não sofreis antes a injustiça?
Por que não sofreis antes o dano? Abraão é um exemplo muito claro de mansidão. Ele deixou Ló fazer a melhor escolha. Está lá em Gênesis capítulo 13, do verso 7 ao verso 18. A mansidão, ela é o que? Poder sob controle. A mansidão é a virtude daqueles que não perdem o controle. Uma pessoa mansa, ela controla o seu temperamento, os seus impulsos, a sua língua e os seus desejos. O manso é aquele que fica indignado pelas injustiças e sofrimentos dos outros. Aí o cara fica bravo, fica indignado pela injustiça dos outros, mas que jamais se ira pelas injustiças e insultos que ele mesmo tem que aguentar. Ainda que se irá, não vai pecar. Aqui temos, pois, então, a segunda virtude cristã e a segunda característica importante de um verdadeiro membro da igreja, um verdadeiro membro do corpo de Cristo. É o homem tão dominado por Deus que se ira sempre no momento oportuno e jamais fora do tempo. É o homem em quem morreu o eu, para que toda a vida está dirigida e dominada pelo Espírito Santo de Deus, está dominada por Deus. Em outras palavras, esse é o cavaleiro de Deus, não é? Se nós compararmos mansidão com humildade, nós chegaremos à seguinte conclusão: o homem manso pensa bem pouco em suas reivindicações pessoais. O homem manso pensa bem pouco em suas reivindicações pessoais. E o homem humilde pensa bem pouco em seus méritos pessoais. Ainda, precisamos agir com longanimidade e paciência. Longanimidade. Crisóstomo dizia o seguinte: paciência é o espírito que tem o poder de vingar-se, mas nunca o faz. Bonita essa frase, não é? Paciência é o espírito que tem o poder de vingar-se, mas nunca o faz. A palavra grega macrotímia quer dizer aguentar com paciência pessoas provocadoras. Exatamente. Aguentar com paciência pessoas provocadoras. É o estado de espírito estendido ao máximo. É a firme paciência no sofrimento. É aquela pessoa que aguenta um insulto sem amargura e sequer lamenta pelo que está acontecendo. O amor tudo suporta. O cristão precisa ter para com seu semelhante a mesma paciência que Deus tem com ele. Nós precisamos ter para com o nosso semelhante a mesma paciência que o Senhor tem conosco. E ainda, precisamos agir para manter a unidade do corpo de Cristo, a unidade da igreja, no vínculo da paz. Nós precisamos agir com um amor que suporta os irmãos. Isso aqui é extremamente interessante, porque eu fazia uma interpretação totalmente errada desse texto. Precisamos agir com um amor que suporta os irmãos, suportando-vos uns aos outros em amor. A palavra suportar, qual é a ideia que você tem de suportar uma pessoa? Talvez seja a mesma ideia que eu tinha. Eu aguento, eu vou vivendo, mas não é isso. Suportar aqui neste contexto não é aguentar o outro por obrigação. E está muito longe disso. Mas suportar é servir de amparo, é servir de suporte para as outras pessoas. Fazer isso não como um dever amargo, como uma obrigação, mas o texto diz para fazermos com amor, fazermos em amor. Suportar em amor é a manifestação na prática da paciência. Representa ser clemente com as fraquezas das outras pessoas, não deixando de amar o próximo, nem os amigos, por causa das suas faltas, por causa das suas falhas, por causa dos seus erros. Ainda que nos ofendam ou nos desagradem, nós vamos amar e vamos servir de suporte sempre que houver necessidade. Nós encontramos muito em nós mesmos razões para que possamos ser perdoados. O que não falta são argumentos para dizermos que podemos e que devemos ser perdoados. Portanto,
Nós não devemos nos surpreender se nós encontrarmos no nosso próximo aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós acreditamos que seja difícil de perdoar. Por quê? Às vezes por falta de amor. Por isso que nós precisamos amar, precisamos servir de suporte, ainda que o outro nos ofenda. O significado real de ágape, o amor na prática, aponta a uma benevolência, e essa benevolência é invencível. Se nós tratarmos uma pessoa com o ágape, o amor que faz, de 1 Coríntios capítulo 13, nada do que esta pessoa possa ou queira fazer nos fará desistir de buscar o seu maior bem. Ainda que nos injurie, ainda que nos machuque e nos insulte, jamais sentiremos para com ela outra coisa, senão bondade e desejo de ajudar. Mas isso só se torna possível se nós amarmos de verdade, se tivermos essa disposição. Isto mostra com clareza meridiana que a ágape, que o amor cristão, não é algo emotivo, é escolha. Eu escolho amar. Eu escolho amar. Eu escolho servir de suporte. Não é sentimento, é escolha. Alguém expressou que o ágape, que o amor cristão, é o poder de amar até aqueles que não nos agradam. E eis aí uma grande verdade. E eu quero concluir dizendo o seguinte, que aqui neste texto nós temos 4 pedras fundamentais da unidade cristã. E quando essas pedras estão ausentes, nenhuma estrutura externa de unidade vai permanecer. Nenhuma estrutura vai permanecer. Uma vez lançada essa sólida base, haverá então bastante esperança, muita esperança de que uma unidade visível possa ser edificada. Nós podemos ter certeza que nenhuma unidade agrada a Deus, se esta unidade não é fruto do amor. A unidade cristã, ela é um fato, porque ela foi criada pelo próprio Deus. Os cristãos estão ligados por uma fé comum, a fé em Jesus Cristo, um mesmo compromisso e um só propósito de vida. Nós estamos todos a serviço do mesmo Mestre, mas nem todos nós temos o mesmo temperamento, nem todos temos a mesma personalidade ou os mesmos dons. O vínculo, meus irmãos, ele deve ser fortalecido constantemente, diariamente, por uma atitude amorosa, paciente, de uns para com os outros. E pelo uso dos diferentes dons para o bem comum. Observe bem, qualquer dom que Deus tenha lhe dado, este dom serve para a edificação do corpo, para a edificação da igreja, para o bem comum. Devemos crescer juntos até nós sermos aquilo que Cristo quer que sejamos. Há um Cristo em quem está a esperança de todos os crentes, e um céu que é aguardado por todos nós. Portanto, todos deveriam ter somente um coração. Deveríamos nós ter somente um coração. Esta unidade, esta paz e estas corretas relações só podem ser preservadas de um modo. Cada uma dessas 4 virtudes cristãs depende de uma coisa. Preste atenção. Depende do desaparecimento do eu. Depende do desaparecimento do eu. Enquanto o eu esteja no centro das coisas, enquanto os nossos sentimentos e o nosso prestígio seja a única coisa que nos interesse, a unidade jamais poderá dar-se de forma plena. Somente existirá quando nós deixarmos de fazer do eu o centro de tudo e quando pensarmos mais nos outros do que em nós mesmos. Eu quero terminar dizendo o seguinte: o eu mata a paz. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos abençoe e que essa palavra alcance o seu coração,
em nome de Jesus, que o Espírito Santo haja para o fortalecimento da sua vida, para o fortalecimento da Igreja de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.